Olá a todos, meu nome é Thiago de Amanjá, para mais um vídeo com vocês aqui, uma live maravilhosa, nesse domingo frio, num domingo que a gente tivemos chuva, depois veio um pouquinho de sol, aí acabou anoitecendo. Desculpem a minha voz, porque quando chega o frio a minha voz começa a ficar um pouco embargada, né? Mas um friozinho gostoso para quem fica em casa, né? Hoje eu tive que dar umas saídas e aí acabei tendo que enfrentar o gelo, né? Mas tranquilo, a gente faz parte, né? Mas que bom eu estar aqui com vocês, que bom estar falando com vocês. A saudade já estava batendo, né? E a gente vai trazer para vocês hoje um tema muito interessante que surgiu da minha cabeça e eu disse assim, eu vou levar para o pessoal porque o pessoal vai gostar bastante, que é a questão de crianças obterem mediunidade avançada enquanto crianças, entendeu? Bom, gente, nós primeiro temos que entender, isso eu já falei para vocês em outros vídeos, que nós todos somos médiums, independente de nós sermos idosos, crianças, adolescentes, mas existem crianças que nascem com um dom a mais, com uma percepção mediúnica avançada, que às vezes elas nos mostram alguma coisa, às vezes elas enxergam algo, às vezes elas escutam, às vezes elas têm sonhos, às vezes elas têm às vezes percepções mais aguçadas. E isso tudo, se não tratado na sua essência, pode sim vir a prejudicar essas crianças com o passar do tempo. Por que a gente diz isso? Porque a gente entende, e a gente coloca isso muito claro, que a criança, ela não sabe de maneira nenhuma, ela não sabe se defender. Ela não tem a noção correta das coisas que ali estão em volta dela. Uma vez me contaram, e aí eu não fui eu que presenciei, que os cachorros conseguem ver almas passando em casa, espíritos rondando, né? E muitas vezes as crianças também percebem e muitas vezes ouvem alguma coisa que os adultos, pela impureza muitas vezes do pensamento, não conseguem trazer a distinguir. Isso vai um pouquinho para o Kardec, né, gente? Porque no kardecismo, os kardecistas, né, nos contam que nós estamos na Terra, mas nós somos rodeados por espíritos bons e ruins, aonde eles estão 24 horas trabalhando para nós, né? E aí neste trabalho, né, aqueles que são mais perceptivos, né, conseguem de uma certa forma se ligar, conseguem de uma certa forma estar conectados com esses espíritos. Mas tratando de criança, isso nós podemos também trazer a questão que isso pode influenciar negativamente, sim, porque como ela não sabe distinguir o que é o certo do que é o errado, porque é uma criança que está em formação, não tem um estudo necessário, ela vai se comunicar com qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, pode se comunicar com um anjo de guarda, desculpem, como podem se comunicar com espíritos de uma classe mais baixa, de um entendimento que eles são espíritos zombeteiros. E por que um espírito zombeteiro pode vir numa criança? Muitas vezes se fala em karma de outras vidas, se fala em resgate de outros momentos
que aquela criança viveu antigamente, em outras vidas, mas o meu consenso é que esses espíritos, pela pureza que essas crianças têm, pela naturalidade da luz divina que essas crianças carregam enquanto são inocentes, os espíritos que estão ali, aqueles espíritos que não vêm só para nos guardar, mas sim para, de uma certa forma, nos atrapalhar, se manifestam de várias formas, de vários feitos para atrapalhar a vida. Então, às vezes a criança está muito bem, daqui a pouquinho ela está com um sono que não é dela, daqui a pouquinho ela chora sem motivo, daqui a pouquinho ela tem, vamos dizer assim, ela ri para uma parede. Isso, de uma certa forma, pode sim ser sinais de uma mediunidade que acompanha esta criança já desde pequenininha. E os pais, como que os pais podem saber disso e trabalhar isso? Bom, a gente tem inúmeras formas. Uma das formas, como eu falei agora há pouco, pode ser indo num Kardec, indo numa sessão espírita, tá? Para que essa criança seja irradiada e seja trabalhada em orações e trabalhada com os pais, no caso, né, com estudos, para que essa criança possa já começar a se encaminhar para doutrinar esta mediunidade já desde pequenininho. Outra questão é ela ir num terreiro de Umbanda, num terreiro de Umbanda pura, né? E ali receber o conforto do passe, receber o conforto da oração, e aí também encaminhar para uma doutrinação. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, mas necessita fazer a macine? Não se faz a macine, criança. Não se dá obrigação para a criança. Se faz pequenas oferendas doces, para que essa criança possa diminuir, vamos dizer assim, a concentração espiritual que ela está tendo ali. No caso, ela vai desintonizar, ou seja, diminuir a frequência com que ela vai absorver essas energias que ali estão rodeando ela. Mas sinais, Tiago, sinais que essa criança pode apresentar, como eu já disse, são vários, né? Uma criança que, por exemplo, já maiorzinha, tá, gente? Que está, por exemplo, na escola e tem um distúrbio para entender a matéria, ou um distúrbio muitas vezes para acompanhar os colegas dentro de brincadeiras. Isso pode ser um distúrbio, não só um distúrbio físico, mas um distúrbio mediúnico, aonde a criança fica travada pela mediunidade que ali está sendo aflorada. Então os pais têm que entender, muitas vezes não percebem ou não são muitas vezes crentes deste tipo de mediunidade, e aí a criança fica faltando para a criança, porque a gente tem que entender assim, os pais não precisam ser umbandistas, mas se aquela criança nasce com um dom, tem que haver uma percepção dos pais, tem que haver uma análise social daqueles pais para dizer, não, meu filho está com algum problema espiritual, e mesmo eu não tendo uma bagagem espiritual, eu vou tentar resolver da melhor maneira possível. Acontece muito, gente, das crianças, às vezes, pelo acúmulo da mediunidade, pelo não exercício desta mediunidade, às vezes até as crianças têm convulsões. Porque vai de tanto aquela energia se acumulando naquele indivíduo, que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo.
aquilo vai sobrecarregando a parte material daquela criança, e a criança se torna, muitas vezes, com problemas mentais, com problemas de convulsões, porque não se trata. Porque às vezes as pessoas acham assim, tudo é médico. Não, eu não estou aqui querendo fazer uma apologia a não ir ao médico, não é isso. Mas o espiritual também grita. Nós temos assim, 50% nós somos carne, 50% nós somos espírito. Então, se nós tratarmos somente a carne e não tratarmos o espírito, algo fica desnivelado. Ah, Tiago, mas a minha família é uma família que não crê em espiritismo, muito menos em Allan Kardec, muito menos em Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que faz? Bom, gente, então dentro da tua religião, do teu crer, tu trata esse desequilíbrio espiritual. Porque não é a Umbanda, porque assim, ó, não é a Umbanda a dona da verdade. Tá? A Umbanda não é a dona da verdade. Tá? Agora, nós estamos aqui tentando explicar que, de uma certa forma, essa mediunidade que aflora lá quando a criança é nenenzinha, ela pode vir a ter uma interferência muito forte, com consequências, sim, com disparates, às vezes, das crianças, porque às vezes a criança ela é uma criança gritona, uma criança que está sempre correndo, que não consegue parar, que não consegue ter um sossego. E às vezes as mães apelam, muitas vezes, para castigo, às vezes a mãe apela para uma babá, e que não, muitas vezes não adianta, porque muitas vezes, de repente, a solução está muito mais simples dentro de cada crença de cada um. Eu já vi isso, ninguém me contou, de uma senhora que tinha um nenê pequeno, tá? Nenê que eu digo, né, de colo ainda, né? E que ele foi crescendo. Conforme ele foi crescendo, ele tinha uma mania muito grande de que em algum momento da vida dele, ele se sentava, tá? Depois que ele aprendeu a sentar, né? E ficava 15, 20 minutos olhando para a televisão sem a televisão estar ligada. Sem aquele aparelho ali estar completamente ligado. Aí ela era evangélica. E aí ela pegou e levou ele para o culto dela. O pastor fez toda aquela parte aonde cabe o culto evangélico. De uma certa forma deu uma amenizada. Mas, por outra forma, voltou, a criança sentava no sofá, olhando, a mãe dizia, pô, fulano, liga lá a televisão para te olhar. E ele ficava com os olhos vidrados naquele visor ali. E aí ela não entendia qual era a atração que aquilo gerava naquela criança. Ela foi descobrir quando ele tinha 12 anos, tá? Aonde ele olhou a ela e ele se retorceu, certo? E falou coisas para ela que ela disse que só o consciente dela sabia. São relatos, isso está na internet, isso aí está à disposição de qualquer um, né? Mas o que eu quis ilustrar para vocês? Que muitas vezes a paranormalidade ela não é somente aquilo que a gente vê nos filmes. Não, ela é uma questão muito maior. Ela, claro, ela nasce junto com a criança. Mas a criança em si, como eu disse, por não ter as suas defesas, ela vai se expandindo. E se não houver um controle de alguém preparado
para que aquilo possa ser conduzido, porque a criança, muitas vezes a gente temos um filho, né? Mas a gente necessariamente não vai dizer para tu tens que estar numa religião. Não, hoje em dia é muito difícil tu arrecadar jovens para a religião, sendo ela qual for, né? Mas se nós formos pensarmos, se nós formos avaliarmos que muitas das doenças psíquicas ocorrem por distúrbios mentais, aonde muitos médicos não contemplam uma explicação lógica, nós também temos que entender que muitas dessas doenças ocorrem por distúrbios mediúnicos, aonde elas não possuem uma avaliação, e aí se torna uma bola de neve. Muitas vezes por questões familiares, muitas vezes por questões de convivência, porque às vezes o círculo familiar não engloba essas teorias de entender o que a criança está passando. Porque não é só, gente, a criança se estar bem fisicamente. Muitas vezes a criança necessita de um amparo espiritual. Nós temos que entender que a criança ela é a coisa mais pura que nós temos no mundo, né? Como eu já falei para vocês. Então nós temos que ter um certo cuidado maior com a criança. Quando eu falo criança, eu falo de 0 a 12 anos. Né? Porque depois já parte para a adolescência, já tem um convívio social maior, já vai começando a ter uma relação com amigos, e mesmo assim a gente tem que estar sempre cuidando. Né? Porque a criança que ela é médium receptiva, como eu falo, ou a pessoa que é médium receptiva, ela absorve todos os problemas dos outros, certo? E passa a ter um problema maior. Ah, mas a minha família é uma família judaica, cristã. Como é que eu vou enfrentar essa questão? Ensinando a esta criança os preceitos judaicos cristãos. Tentando adaptar esta criança aos preceitos da sua religião. Se assim não for procedente, buscar para ela algo que ela se adapte. Porque não tentem fazer da criança o espelho dos pais. Jamais será. Uma criança que nasce, por exemplo, numa família, aonde, vamos supor assim, a família é inteiramente de descendentes italianos, tá? Vamos fazer uma hipótese, tá? E aí, esta família não tem nenhum vínculo espírita com nada, tá? Mas essa criança nasce tendo uma mediunidade, aonde essa mediunidade interfere na relação da criança. Deixa eu só aceitar aqui o nosso amigo. Bem-vindo. Então, voltando, interfere na relação social que essa criança está tendo durante o passado da vida dela. Mas a família é uma família tradicional, uma família cristã, de uma descendência italiana, ou seja, aquela família lá do interior. Poxa, como é que vai se lidar com isso? Mas a criança apresenta sintomas aparentes. Distúrbios, sistema nervoso às vezes abalado, sistema psicológico completamente transtornado, e aí acham que é medicina. Eu não estou aqui dizendo que não pode ser, mas nós temos que tratar as coisas, os dois pesos com as duas medidas.
A gente tem uma criança que está numa família que às vezes copia o que é bom para a família, copia para a criança. E aí vem a frustração. Porque a frustração dessa criança, do adulto, quando se torna adulto, ele é formatado por muitas vezes a família montar esta criança de acordo com a sua crença. E não é assim que funciona. Existe, claro, o entendimento que pai, mãe e família dão a essa criança conforme o seu período jovem, ou o seu período criança, mas a liberdade dessa criança descobrir também se aquilo serve para ela ou não, isso é muito importante. Por quê? Porque de repente nós estamos tendo uma criança que está se privando de estar num convívio de uma religião, que eu não digo nem que seja Umbanda, tá? Aonde ela vai exercer, né, a sua mediunidade, nem precisa estar dentro de um culto, não. Eu digo exercer no sentido assim, de trabalhar aqueles problemas psíquicos que necessita ser trabalhado. Porque muitas vezes a criança fica reprimida. E aí vai mal na escola, vai mal no dia a dia, não consegue progredir. Então esse assunto ele é muito complexo, sim, porque nós estamos falando de crianças, mas nós estamos também falando de famílias, onde as famílias em si muitas vezes recrutam as crianças e não as deixam liberar as suas vontades quanto à sua mediunidade. Porque, como eu disse para vocês, todo mundo é médium, mas o seu exercício mediúnico é que às vezes ele fica reprimido porque a família empurra muitas vezes a criança a ser aquilo que a família já é. Né? Então nós temos que lidar, nós temos que trabalhar, nós temos que exercer sobre as crianças o poder da liberdade. Levar a criança numa igreja é maravilhoso, não estou dizendo aqui que não é. Mas se essa não se adapta, opa, meu filho não se adaptou na igreja, então por que eu vou continuar levando? Ah, mas o pastor me falou, o padre me falou que é para o bem dele. Não, o bem dele é ele estar dentro de algo que ele assim assimile, que ele coloque para si a sua verdade. Entendeu? Ah, mas ele é muito pequeno ainda, ele não sabe distinguir. Ok, não tem problema nenhum. Mas deixar ele, mostrar em casa para ele argumentos de outras religiões, ou argumentos mais mais reais, de que as outras religiões também podem vir a conectar com ele. Como isso? Lendo coisas para eles, trazendo matérias para que eles possam conhecer. Isso desde pequeno, gente. Por que não? Por que não? Instruir uma criança, instruir um adolescente é um processo longo. E eu não falo nem Umbanda, eu falo dentro de uma sociedade que possa coordenar esta mediunidade dessa criança para que ela possa usufruir da melhor maneira possível dessa mediunidade. É claro, sim, e muitas vezes a criança se torna... Eu vou usar eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas eu vou usar porque eu acho que é a única que eu encontrei. Um robô da família quanto a
questão teológica, porque a família muitas vezes é cristã. Ah, mas o meu filho não pode frequentar um culto evangélico. Ah, o meu filho não pode frequentar uma macumba. Meu filho, entendeu? Fica nessa questão. E às vezes ele não é cristão. Ele não nasceu para ser aquilo. Entendeu? Às vezes ele vai ser até um ateu, de não acreditar em nada. Mas ele precisa ter a liberdade de experimentar. É que eu sempre digo, tu não pode falar aquilo que tu nunca experimentou. Tu tem que saber a base de tudo para te poder refletir a tua opinião naquilo que tu assim quiser. Eu não posso falar mal do A se eu não conheço. Não é verdade? Né? E isso a gente tem que começar desde pequeno. Quando eu estudava, vou dar uma... Não vou falar muito, senão vamos saber quantos anos eu tenho, tá? Quando eu estudava, existia uma cadeira chamada... Não sei se ainda existe, se alguém... Não, ensino religioso. Ensino religioso nas escolas, acho que agora não está mais nas escolas, né? Ensino religioso nas escolas era puro e teórico ensino cristão. Quando nós estudávamos ensino religioso, nós estudávamos valores cristãos, nós estudávamos a parte toda teórica de Jesus Cristo, e em nenhum momento, que eu me lembro, tá, gente? Em nenhum momento se passava, assim, dava-se uma leve, né? Um leve, vamos dizer assim, um leve passar por as religiões afros, as religiões budistas, depois tinha as judaico-cristãs, mas a matriz do ensino religioso, na minha época, né, era a religião católica e a religião cristã. Né? O que para mim, no meu conceito, é uma coisa falha. Né? Porque se nós, numa criança, onde nós acabamos de falar aqui, que ela necessita ter uma abertura já desde pequeno para que ela tenha o seu conceito formado e a sua mediunidade também formada, eu tenho certeza que muitas das crianças que hoje às vezes passam por distúrbios mentais não passariam. É a formação dentro dos colégios. É a ampliar o conhecimento. É reestruturar um conhecimento diante da necessidade de cada um. Nós podemos falar de Jesus Cristo? Sim, claro, devemos. Agora, não podemos esquecer que Jesus Cristo, na Umbanda ele é Oxalá, certo? No muçulmano ele é Maomé. Ele tem vários nomes. E é necessário conhecimento. É necessário apresentarmos essas variações para que as crianças possam escolher. Que daí quando ela começar a raciocinar e ela ter o poder de escolha, ela vai dizer, mas eu gostei mais do Oxalá. Ah não, eu gostei mais do Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, Tiago, mas isso não é um assunto que se dá a criança de 5 anos. É assim, gente. Não é feio a gente, por exemplo, chegar para uma criança e dizer, isso aqui é uma guia. Ah, que bonito, entendeu? Isso aqui é uma Bíblia. Então, esta formação, esta purificação, ou seja, dessa questão mediúnica, é que eu prego sempre. Porque assim, gente, não há nada mais interessante quando as crianças podem, desde pequenos, ter uma sabedoria. Porque muitas crianças, elas são até perceptivas demais. Porque a televisão ensina muito. Ensina para o bem,
e para o mal. Mas nós, como pais, e como eu não sou pai, mas eu digo assim, eu falo nós como vocês que são pais. Vocês têm a obrigação de dar um entendimento para essa criança. Senão, lá na frente, vocês vão ver que as crianças de vocês vão se tornarem unicamente aquilo, um robô. E não é isso que a gente quer. E não é isso que a gente quer. E muitas crianças, através dessa não percepção da mediunidade, se tornam frustradas. Aí, às vezes, não são, vou usar essa palavra aqui, tá? São medíocres quanto a conhecimento, são medíocres quanto a entendimento de que as outras pessoas têm também as suas opções religiosas, e aí se torna o que a gente olha hoje, que é a intolerância. Então, olha onde nós chegamos. Nós partimos lá do nenenzinho que nasce no colo da mãe e chegamos a um adolescente que pode vir a ser preconceituoso se não partir do princípio que há um ensinamento todo para ser estudado. E quando eu falo estudado, não é que vocês têm que levar livros para essas crianças, não. Contos, historinhas, mas sempre numa amplitude aonde abranjam tanto o lado cristão quanto o lado do axé, tanto o lado do axé quanto o lado judeu-cristão. Quer dizer, não façam distinção, não rompam com a barreira, entendeu? Deixem que essa criança vá formando as opiniões dela. E aí vocês vão ter um adulto, um ser humano muito melhor. Eu falo isso, gente, eu falo isso por experiência própria, porque é muito difícil assumir ser de uma religião que não seja cristã. Ou melhor, que seja de uma religião que não seja dos padrões de uma sociedade imposta. Porque quando você coloca uma guia e se torna um zelador de santo, você é visto de uma certa forma diferente daqueles que não são, daqueles que são tradicionais, daqueles que vão numa missa, daqueles que falam em Jesus, enfim, o tradicional, né? E que muitas vezes esse tradicional veio imposto dos pais que também eram. E aí você fica sendo diferente. Aí nós vamos refletir no sentido assim, dentro de uma escola, aonde nós estamos tentando visualizar uma turma de 30 alunos, tá? E essa turma de 30 alunos tem negros, brancos, pardos, de todas as etnias. Será que nessa mistura étnica que ali está, só existe uma religião? Será que nós temos que tratar todos iguais? Aí quando eu falo iguais, eu vou explicar. Iguais em termos religiosos, ou seja, se o fulano que é negro, porque ele é negro, obviamente ele é do axé. Porque ele é japonês, ele é budista. Os famosos rótulos, que eu sou extremamente contra. Assim, às vezes me perguntam, tu é babalorixá, tu é zelador, o que tu é? Eu sou zelador de santo. Tá, mas então tu é babalorixá? Não, babalorixá é aquele que é do candomblé. Ou do batuque, como queiram. Eu zelo pelo meu santo de Umbanda. Mas eu nem gosto de rótulo. Entendeu? Às vezes, tu tinha que colocar lá no teu Facebook, pai Tiago de Iemanjá, mas eu não sou pai de ninguém.
Eu nunca fui pai, nunca vou ser pai de ninguém. A Umbanda não tem pai, a Umbanda tem zelador e os irmãos de corrente. Né? Então, são rótulos que fazem as pessoas, de uma certa forma, ficarem oprimidas. Isso, quando criança, é extremamente preocupante. Porque muitas vezes a face da mediunidade está ali, está batendo na porta. Mas os pais, as mães, muitas vezes ignoram. Ah, isso aí é passageiro, isso é uma fase da criança que a criança vai passar. Não ignorem. Tentem entender o filho de vocês para que vocês consigam acompanhar esse processo. Porque a criança não cresce só no tamanho. A criança cresce no pensamento também. E muitas vezes esse pensamento vem aflorado com a mediunidade. E se esses pais e essas mães não acompanham, não dão amparo que essas crianças estão pedindo, a coisa degringola. E não esperem que a escola dê, porque a escola não tem uma estrutura para fazer isso. Nenhuma escola tem. Ah, mas a escola que eu coloquei meu filho é uma escola de matriz cristã. Tudo bem, ela vai ensinar teu filho a rezar, ela vai ensinar o filho aos dogmas cristãos, mas e se o teu filho não for cristão? E se ele não nasceu, de uma certa forma, incumbido de estar dentro de uma religião cristã? Como é que ele vai assimilar se ele não conhece? E aí também a porcentagem de culpa das escolas. Quando nós temos... e aí eu quero que vocês me corrijam. Se ainda há esse ensino... eu digo ensino religioso, tá? Antigamente era obrigatório tu sentar na frente da professora, tá? E estudar religião, mas a religião era só uma. Aí tu ficava assim, ó, eu só conheço essa. Quando tu saía da escola é que tu ia descobrir o resto das coisas. Porque não havia um entendimento daquela professor, daquela professora, de trazer para dentro do âmbito escolar coisas referentes às outras religiões. A criança fica doutrinada. Aí tu vai me dizer assim, tá, Tiago, mas a Umbanda também é cristã. Sim, ela é cristã, mas eu não estou aqui falando de Umbanda. Eu estou falando de dar uma amplitude no ensino e na formação dessas crianças, sendo a religião que for. Dar a essas crianças oportunidade de alinhar com o pensamento delas opções. Ó, tu tens aqui, tu tens aqui. Essa opção é uma opção afro, essa opção é uma opção judaica. Agora é contigo. Define qual o teu caminho. Eu acho que seria mais transparente. Por quê? Porque, claro que a criança não vai com 5 anos decidir nada. É claro que não vai. Nem com 5, nem com 10. Mas ela vai entender ali que ali tem um leque de coisas coisas novas. Que quando ela chegar em casa, ela vai dizer, mãe, pai, olha aqui, isso aqui é novo para mim. E aí começa os questionamentos. E aí cabe também de pai e mãe ter a cabeça aberta para poder começar a saciar esses questionamentos dessa criança. Porque o questionamento caminha junto com a mediunidade e o crescimento mediúnico dessa criança.
quando nós falamos e nós reiteramos que é de suma importância essa criança trabalhar não só o corpo, às vezes vão para academia lá, ficam horas lá, e a mente e o espírito não precisa trabalhar. Então nós temos que consensuar que a criança em formação, ela necessita de conhecimento. Ela necessita de um trabalho muito bem específico para que ela possa se formar não só uma pessoa de caráter, mas uma pessoa com uma espiritualidade bem formada. Olha gente, eu não quero aqui estar me gabando, mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma cultura dentro do nosso país mais voltada para questões aonde a formação acadêmica fosse junto com uma formação religiosa mais ampla, mais popular e mais acessível aos que estão aprendendo, eu tenho certeza que casos como casos de distúrbios mentais, casos de revolta de adolescente com os pais, casos de revolta de relacionamentos impróprios, né? Pedofilias, enfim, que aqui não cabem citar, diminuiria muito, porque nós teríamos um conceito de formação e um conceito de administração tanto da pessoa como pessoa física, como da questão mental e espiritual dessa pessoa. Então, quando nós falamos que caminham junto o espírito e a matéria, nos falta entender como trabalhar esta matéria. Desculpa, o espírito, porque a matéria nós vamos lá, vamos estudar, vamos crescer na vida, mas aí o espírito fica deslocado. E muitas vezes essa deslocação, ela não fecha quando fica mais velho, certo? Outra questão, gente, é quando nós nos deparamos, e isso também é bastante comum, não venham me dizer que não é, quando a criança chega a um certo patamar, nos 12 para 13 anos, e a criança começa a ter certas convulsões, certos ataques, certas, vamos dizer assim, certos incômodos que às vezes levam as crianças para hospitais, levam as crianças para psicólogos, para psiquiatras, e acaba-se não se tendo uma resposta devida e conforme se quer. E às vezes pai e mãe fica sufocado com aquilo, porque às vezes a gente chega no psicólogo, o psicólogo fala uma coisa, às vezes a gente chega na clínica psiquiatra, o psiquiatra fala outra coisa, a gente vai numa benzedeira, a benzedeira não consegue resolver. O que a gente faz quando isso acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que está acontecendo com aquela criança. Qual é o problema espiritual que ali está se manifestando? E através do entendimento daquele problema espiritual, caminhar junto com aquele... Isso somos pais, né? Quando assim somos. Caminhar junto com aquela criança e dar o suporte necessário para que ela possa caminhar espiritualmente. Isso geralmente acontece quando a mediunidade dessa criança é voltada para trabalhar com espíritos. Quando a mediunidade dessa criança é voltada para o desenvolvimento, ou num Kardec, ou numa Umbanda, ou
numa sessão de passe, onde essa criança vai trabalhar diretamente com os espíritos. E aí, e quando a gente fala criança, a gente está falando 12 anos, gente. Eu já vi crianças terem convulsões. Ah, mas ele tem problema. Não, não tem problema. Ele está com um distúrbio espiritual. Ele está com um distúrbio espiritual. Ele necessita de ser acompanhado e ser doutrinado. No que ele for doutrinado, no que ele for acompanhado, vai ter uma melhora nisso tudo. Claro que a gente não pode generalizar, né, também a questão da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental. Nós fomos pegarmos aqui uma questão de uma pessoa esquizofrênica, ela é uma doença mental. Mas, em alguns casos, ela é provocada muitas vezes por questões espirituais, que englobam junto com a parte psíquica daquela pessoa, ou a parte motora e psíquica, e aí as coisas começam a embolar. Não estou dizendo aqui que tem esquizofrenia, tem que ir direto para um terreiro. Não, gente, tem que ir no médico. Agora, que um terreiro muitas vezes pode vir a amenizar a esquizofrenia no sentido de trabalhar o espiritual para que essa pessoa possa dar uma conjuntura dentro daquele problema, com certeza. Nós temos que entender que muitos problemas mentais, partindo do princípio aonde nós estamos dizendo que 50% nós somos matéria, 50% nós somos espírito, esses problemas mentais também fazem parte do espírito. Não quer dizer que nós tratando o espírito, nós vamos melhorar os problemas mentais. Mas corrige a rota, muitas vezes, e ameniza o processo. Muitas vezes, as pessoas param até de tomar remédios. Não que você vai parar por uma ordem de uma entidade de Umbanda. Não é isso que eu estou falando. O médico diagnostica, tá? Que não há mais a necessidade. Entendeu? Porque há um lado espiritual sendo trabalhado. Entendeu? E quanto mais cedo isso for feito, mais progressiva é a cura de coisas ligadas à mente. E aí eu jogo de novo para vocês dizendo que não é só a Umbanda que faz isso. É o catolicismo, é o judeu, é o evangélico, é a religião que você acredita. Entendeu? Mas não faça da sua religião uma coisa onde só a sua religião é certa. Dê a seu filho a oportunidade do conhecimento, que daí, de repente, aquele abalo mental que ele tem, ele vai se encontrar. Eu me encontrei no Allan Kardec. Tá, então a partir dali, ele vai trabalhar o abalo mental dele no Kardec. Mas você continua indo no seu culto espírita. Desculpa, no seu culto evangélico. Vocês estão me entendendo qual é que é a ideia da questão? É diversificar a formação religiosa das crianças. É dar às crianças oportunidades. No meu entendimento, tá? Isso contribui com todas essas teorias que eu falei agora aqui para vocês. É claro e notório que a gente tem que abrir
possibilidades, entendeu? Eu sou um bandista, tá? Mas eu já conheci o evangélico, eu já conheci o catolicismo, eu já fui dentro de um templo budista, eu já fui na igreja do... Opa, mais um para nossa live. Boa noite, Wagner. Entendeu? Eu já fui em vários lugares, entendeu? Eu já fui em vários lugares, eu já fui nos Mormons e sempre fui muito bem recebido. Porque qual era o meu intuito ali? Era entender aquilo que eu estava vendo. Era reunir informações para tomar as decisões que ali me cabia. Se eu queria ser mormon, se eu queria ser evangélico, se eu queria ser... Entendeu? Dentro, mas aí é que eu falo para vocês, eu fui sozinho. Eu não tive, por exemplo, alguém que me dissesse assim, vou te dar um empurrãozinho. E não é isso, é que assim, quando há como eu disse para vocês, na minha época, né? Quando há um esclarecimento mediante a informação, entendeu? Tu fica mais fácil. Quando não há, tu vai buscar pela curiosidade, né? Pela curiosidade. E a curiosidade, muitas vezes, te faz também ser ludibriado pelas pessoas. Então, as pessoas dizem, aquele cara lá não sabe nada, eu vou tentar passar o conto nele. E aí eu falo que em toda religião tem, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender as pessoas. E principalmente entender as crianças. As crianças são os nossos bem maiores. Entendeu? As crianças são frutos que estão em formação. A gente tem que saber formá-los da melhor maneira possível. Muitas vezes a pessoa faz uma belíssima faculdade ou um belíssimo curso, né? Mas ela espiritualmente é precária em doutrinação. Por quê? Ela só conhece um lado da moeda. Entendeu? Mesmo que ela leia jornais, ela tenha uma cultura bem refinada, ela, de uma certa forma, fica carente quanto a ela mesmo experimentar outras religiões. Entendeu? E aí se frustra. Porque, mas eu não quero ir na missa hoje. Sabe aquela falta de interesse? Por quê? Porque ela já sabe que a missa é assim, assim, assim. Ela não conhece outra coisa. Vocês estão me entendendo? É que nem Umbanda. Quem conhece só Umbanda acaba se chateando. Por quê? Acha que ir na Umbanda tomar passe, ir embora para casa. Ir na Umbanda tomar passe, vai embora para casa. E aquilo ali não muda. Mas ela não entende o processo que por fora, né? E não a explicam para ela. Então aquilo fica somente dando aquela volta. Mas ela tem a autonomia de buscar outros caminhos, mas ela não busca porque ela não conhece e tem medo. Aí vem o medo de descobrir o novo, o medo de sair da rotina e não ter o amparo de alguém que carregue. Porque às vezes as pessoas, eu quero ir na Umbanda, mas se ninguém for comigo eu não vou, porque eu tenho medo. Então vamos parar com isso, gente. Ninguém morde. Tá? Sendo onde a gente for, eu tinha muito medo, não digo medo, eu tinha muito receio de ir numa capela judaica. Eu lá, um gordinho lá na capela judaica, né? Vou lá fazer o que? Os caras vão me expulsar. Mas estava eu no centro de Porto Alegre
E eu digo, não, eu vou. Eu tenho vontade, eu quero saber como é que é o culto. Eu quero saber qual é a forma e a fórmula como eles usam para se conectar com Deus. E tomei coragem, entrei, sentei, né? É super interessante, é super diferente de tudo que eu imaginava ali. É uma religião muito rica. E quando eu falo rica em preceitos, rica em questões teológicas. É uma religião muito rica. E notei que ali eu tinha eles têm um estudo muito próspero. Vocês aí imaginam o quão bacana é se aquilo for passado para um menino de 5, de 6, de 7 anos, né? Mas sem perder o foco. Se lá adiante depois ele for judeu, bom, aí é uma escolha, né? Se ele não gostar do judeu e for para Umbanda, é uma escolha. Vocês estão me entendendo? Então, dar a escolha ao semelhante, certo? Mas o mais importante, fazendo isso tudo que nós falamos aqui, nós estamos trabalhando a mediunidade daquele ser. Porque mediunidade, gente, não é só enxergar, ouvir ou falar com o espírito. É entender o propósito religioso que tu viestes a cumprir aqui na Terra. De repente tu não vai te identificar com nenhuma religião, vai ser ateu. Mas esse é teu propósito religioso. O ateu. O ateu tem uma religião. O propósito religioso do ateu é não acreditar em religião. E nós somos, e nós, por vezes, temos que respeitar. Mas é o propósito que ele acredita numa ciência. Entendeu? Como nós temos aqui em Porto Alegre, eu não quero falar uma igreja onde só tem pensadores, né? Fica aqui perto aqui uma igreja que só tem pensadores e não tem santos, só pensadores. Então, gente, né? Então essa é a nossa desculpem. Esse é o nosso trabalho. Quando alguém vem jogar aqui comigo, a pessoa necessariamente não precisa acreditar em nada que eu falar. Entendeu? Agora, ela tem que entender que aquilo ali existe, que aquilo ali está ali, e que aquilo ali é um caminho que ela tem, é um caminho que ela tem para se amparar. Agora, se ela vai escolher aquele caminho ou não, bom, aí é uma opção daquela pessoa. Mas para que aquilo ali, para que ela possa ter aquela escolha, quando criança, ela tem que ter o conhecimento. Então, o meu pedido é: não abdiquem de dar conhecimento às crianças. Reflitam vocês que têm filhos, reflitam vocês que têm que cuidam de crianças, tá? Que uma criança necessita não só do conhecimento de matemática, português, ciências, mas ela precisa do conhecimento de todas as religiões. Tá, meus amores? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje o nosso tema foi mediunidade na infância, né? Trabalhar a mediunidade, dar ciência que essa criança, todos nós somos médiuns e que de uma certa forma nós precisamos
crescer tão quão crescemos fisicamente, mas crescer mediunicamente junto. Não adianta depois lá de burro velho querer puxar para frente. Puxa, mas demora mais, tá? Quero dizer, vamos lá, quero dizer que o nosso jogo de búzios está bombando, graças ao bom Deus, né? E quero dizer que a gente está jogando de segunda a segunda-feira. Praticamente não tem mais domingo sem jogar búzios, tá, gente? A gente determinou, os orixás aceitaram, claro, né? Porque a gente não faz nada sem os orixás aceitarem. E a gente tá fazendo domingo das 8 às 8 da noite. É tudo 8 das 8, né? 8 da manhã, 8 da noite, tá? Se a pessoa chegar 8h30, se for uma coisa muito séria, a gente atende. Se não, daí remarca para segunda-feira, tá? A gente está assim puxando bastante, porque agora vem junho, né? E vem um mês que a gente diz que é o mês dos casamenteiros, né? A gente até depois a gente vai trazer uma simpatia aqui para os casais em junho, tá? Eu tô prometendo aqui para vocês. E o preço é aquele, R$50, não aumentamos, né? E vocês só marquem, tá, gente? Porque a gente não atende mediante chegou a atender ou não, a gente não faz isso, tá? Às vezes a pessoa fica meio chateada, Thiago, poxa, queria atender, não é assim, gente, tá? Que geralmente não sou eu que atendo, geralmente é a minha tia que atende a pessoa, né? Ela sempre diz, marca, porque o Thiago tá atendendo, não vai parar de atender para encaixar você. Então você marca, é mais fácil marcar. O celular fica comigo do meu lado, você atende, alô, eu digo, tem para dia tal, pum, a gente marca e aí vocês fazem a consulta de vocês, tá bom? Eu agradeço demais, eu faço um agradecimento especial às pessoas que são meus amigos no Facebook. Quero agradecer vocês, que a minha mãe possa cobrir vocês com muita paz, muita saúde, certo? Ao Márcio Oliveira e ao Wagner Mota, meu abraço, meu obrigado por estar comigo, certo? Eu quero dizer que a gente faz isso para vocês, não é para mim, não, é para vocês, tá? E quando quiserem rever o vídeo é só apertar no play, que o vídeo vai estar à disposição aqui no Facebook e lá no YouTube, tá bom, meus amores? O meu beijo, o meu saravá, e fiquem com Deus até semana que vem, se Deus não quiser.